Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar da Remaster Materiais Elétricos. Hoje nós vamos apresentar algumas soluções de automação industrial e acionamentos compactos, com a facilidade de implementação em uma ferramenta totalmente integrada, facilitando assim a questão de diagnósticos e falhas. Lembrando para vocês, a Remaster conta com um departamento de promotoria. No total são 7 promotores. Onde você tiver alguma dúvida de qualquer linha de produto que a gente comercializa, manda um contato para a gente, através do vendedor que atende você, para a gente poder estar ajudando vocês a tirar essas dúvidas. Durante o evento, vai estar aparecendo para vocês, neste canto da tela aqui, o nosso telefone de contato. Vocês podem mandar mensagens tanto pelo WhatsApp, tanto quanto pelo Zoom. Fiquem à vontade, tá, pessoal? A gente vai estar passando um vídeo de marketing agora de 2 minutos, enquanto a gente aguarda o restante da equipe acessar. Todo o pessoal está acessando conosco a apresentação. Obrigado por terem aguardado conosco esse tempo. Então, alguns exemplos que a gente vai estar exemplificando para vocês, a gente já aplicou em vários segmentos de mercado. Por exemplo, automobilístico, alimentício, metalúrgico, portuário, químico, papel, celulose, enfim. Várias empresas já solicitaram nosso suporte técnico. Por questões de compliance, a gente não pode demonstrar nenhum projeto de nenhum cliente aqui com vocês. Mas fiquem à vontade, pessoal, de estar contactando a gente através de WhatsApp, ferramentas que a gente está comunicando, ou e-mails, para marcar uma visita, até mesmo uma conferência. Alguns exemplos de máquinas que a gente já trabalhou e de projetos que a gente tem desenvolvidos são, por exemplo, compressores de amônica, máquinas de encaixotamento, seladoras, encaixotadoras, processo de verificação de peso, tanto o processo de verificação com processos parados, quanto movimentação, elevadores de carga, chillers e transportadores de grãos. Para dar início, então, na linha de produto, nós vamos começar conversando sobre o nosso carro-chefe de controladores. Não é um controlador com maior potência nem maior performance que existe no mercado, porém é um controlador que vocês mais vão encontrar instalado nas indústrias do Brasil, inclusive no Mundial. São os controladores da família Simatic S7200. É um controlador de alta inteligência para soluções de automação compacta, com funções de segurança integradas, havendo essa possibilidade, comunicação e tecnologia, nas versões padrão, que seria o standard, e na versão à prova de falhas. Temos 8 versões de controladores dessa família. Na parte superior aqui da apresentação, vocês estão encontrando os controladores standard. A parte inferior, a gente tem 3 controladores da família Safety. Quais são as diferenças desses controladores CLPs? Principalmente a questão de memória de programa. Quanto maior, nessa linha aqui, maior a memória de programa, memória RAM e capacidade de expansão.
Por exemplo, a CPU 1212, a gente consegue apenas 2 expansões. Já nas outras CPUs maiores, 1214, 1215, 1217, a gente consegue até 8 expansões laterais. Também assim, na família de controladores Safety com integração Standard. Aqui a gente tem um exemplo do nosso controlador 1512, onde nessa arquitetura a gente está montando uma solução com 144 canais de entrada digitais, 140 canais de saídas digitais e também 2 entradas analógicas e 2 saídas analógicas. Por ser uma solução mais compacta, pode verificar que nessa solução total a gente está com 830 milímetros de comprimento total no CLP. Então, é uma solução que se torna mais compacta. Durante o webinar, a gente vai estar apresentando uma solução mais compacta ainda nesse tipo de solução. Falando um pouco agora da questão, pensando no pessoal que vai fazer a manutenção desses equipamentos em campo. Uma substituição rápida e fácil facilita muito uma questão de máquina parada. Imagina que por algum motivo você teve a queima do dispositivo por um curto-circuito no painel, uma falha de energização, e olha como é fácil fazer essa troca do CLP. Apenas com desconectar dos módulos, você consegue estar fazendo essa questão de troca rápida, tanto do CLP, quanto dos modos de entradas e saídas digitais e analógicas, sem a necessidade de estar desparafusando cada cabinho. Ainda voltado para a questão de manutenção, a gente tem a opção de estar usando os LEDs frontais das CPUs e dos cartões para identificação de falhas, assim como mesmo as interfaces homem-máquinas, supervisórios e até mesmo telefones e tablets. Monteiro, nós tivemos uma pergunta aqui via WhatsApp do Paulo Vieira. Ele diz o seguinte, que hoje ele presta serviço para algumas empresas que não tem um protocolo Profinet rodando na indústria. Ele queria saber como que ele faz para comunicar essas máquinas já existentes com esse modelo de CPU, esse 7200 no caso. Paulo Vieira. Isso. Paulo, então, a gente vai... Obrigado pela pergunta, Paulo, pela participação, nosso primeiro participante aí. Paulo, a gente vai estar tocando nesse assunto de comunicação de outras máquinas, outras famílias de outros fornecedores, que não Siemens, logo em breve, tá, Paulo? Mas fica tranquilo que a gente vai estar respondendo a tua pergunta. Para dar um engajamento na pergunta do Paulo agora, como a gente tem o protocolo de comunicação Profinet e Ethernet IP, por exemplo, até nesse caso aqui, a gente está conversando com o inversor de frequência da Siemens, que é esse modelo aqui da família G120. Mas imagina que a gente tivesse um inversor de outro fornecedor, que não Siemens, e tivesse o mesmo protocolo de comunicação, Ethernet IP. A gente consegue já de forma simples e fácil estar fazendo essa comunicação, sem necessidade de placas adicionais. Outra vantagem que a gente tem também é a questão das canais de entradas e saídas do nosso CLP já ser on-board, não precisa estar colocando placas ou adicionais para estar fazendo a comunicação. Mas vamos pegar o gancho da pergunta do Paulo, que é muito boa, para conversar um pouquinho sobre o protocolo OPC-UA. Ela já vem incorporada na nossa CPU, da família S7200, assim como das famílias S7500. É um protocolo de comunicação totalmente aberta, com arquitetura unificada. O que significa isso? O que essas palavras vêm trazer para a gente? Imagina que a gente tem então aqui essa comunicação, a gente quer fazer uma comunicação de máquina com máquina, trocar esse tipo de informação. Aqui eu tenho uma máquina do fabricante X, aqui eu tenho a máquina do fabricante Y. Só que eu preciso conversar essas máquinas, ou daqui a pouco esse fabricante aqui está obsoleto e eu quero aproveitar e fazer um retrofit para um painel com obsolescência, um produto que seja atual em linha. Mas eu não tenho recurso financeiro hoje para mudar toda a solução na minha máquina. Então, de forma simples, utilizando as CPUs que tem o protocolo OPC-UA, a gente consegue fazer essa comunicação de forma vertical entre máquinas. Ah, legal, mas é muito interessante isso. Mas imagina que agora, pensando no futuro, questão de digitalização, internet das coisas, indústria 4.0, a gente já está em outro horizonte, outra realidade para as indústrias. Mas a gente sabe que o nosso parque fabril está um pouco defasado no mercado ainda. Então,
aproveitando essa mesma CPU, a gente já começa a preparar nossa indústria pensando um pouco mais à frente, questão de diagnóstico, virtualização em nuvem, transmissão de informação via e-mail. Então, usando essa mesma CPU sem nenhum recurso adicional, você consegue estar fazendo tanta comunicação vertical entre as máquinas, quanto também horizontal. Uma solução que vem bastante pessoas perguntam para a gente é a questão de adequação NR12. Que tipo de solução a Remaster tem para adequação de NR12? Então, a gente está exemplificando um exemplo para vocês aqui. Imagina que você tem uma aplicação, um controlador que está obsoleto, ou um controlador que não está dando toda a performance que a sua máquina precisa, e você precisa fazer um retrofit no seu painel, e já pensar em adequar também essa máquina para a categoria de segurança NR12. Nesse exemplo, o que a gente está fazendo? A gente está colocando um relé de segurança, um CLP de segurança e processo totalmente interligado, totalmente conectado, para fazer tanto programação da máquina, todo o controle da máquina, quanto o processo de adequação de segurança. O que facilita e quais são as vantagens de ter esse recurso? Imagina hoje, o processo com um relé de segurança. Aconteceu que nem nesse exemplo, o rompimento de um cabo, ou daqui a pouco a máquina tem trepidação, a porta fica meio aberta, a porta de segurança da máquina fica meio aberta. O que acontece? Daqui a pouco o operador da máquina não consegue identificar que tipo de falha está acontecendo. A máquina fica parada por horas, por minutos, enfim. Ele tem que acionar a manutenção, o manutentor se desloca do setor dele até a máquina para descobrir que daqui a pouco o botão de emergência estava pressionado, a porta estava mal fechada ou um cabo foi rompido. Com a nossa tecnologia, de forma simples, com LEDs piscando no CLP, você vai visualizar que existe uma falha na arquitetura. Outra vantagem, você consegue comunicar com o MHM, para já visualmente estar identificando onde é que é esse problema, ou até mesmo, daqui a pouco, lá na sala do operador, na sala de controle, na sala da gerência, está recebendo um alerta. Opa, a máquina X do setor de produção está com uma falha porque a porta de segurança não foi fechada corretamente. Então, você perde esse tempo de máquina produzindo, ganhando assim mais dinheiro, muitas vezes. Saindo de aplicações pequenas ou de médio porte, onde os S7200 não conseguem comportar, a gente começa a falar de uma CPU agora da família Simatic ET200S, ou também uma cabeça de remota. São controladores de médio porte, mas também, que nem eu falei, com espaço reduzido. Assim como os controladores da família 1200, também temos aplicações à prova de falha e padrões. Questões de performance, o pessoal sempre me pergunta, mas qual é a vantagem que eu tenho de utilizar uma CPU da família S7 ET200SP? A performance das duas CPUs que a gente tem nessa família, a 1510 e a 1512, são semelhantes às performances da família 1500, a 1511 e a 1513, por exemplo. Então, você ganha em performance, ganha em desempenho de máquina, então o tempo de resposta, o ciclo do produto vai se tornar muito mais rápido. E na questão das remotas, a gente tem a IM155, e ela comunica no protocolo Profinet, Ethernet IP e Profibus. Aí vem uma pergunta muito recorrente que o pessoal sempre pergunta para a gente. Eu tenho uma situação, uma remota que vai em campo, só que essa remota ela precisa comunicar com duas máquinas. Imagina que, por exemplo, o que sempre acontece com a gente, é um final de linha, por exemplo, de uma produção. Só que essa produção, ela comunica com duas linhas de processo. Então, é uma expedição que recebe material de 2, 3, 4, 5 linhas. Como é que eu faço para controlar essa cabeça de remota com vários CLPs? A gente tem uma solução que se chama Multifield Bus. Aqui o slide que vocês vão estar vendo nesse ponto aqui. Vamos lá, computador. Aqui. Nesse ponto aqui, o que ele faz? Ele pega esse protocolo de 2, 3 CPUs e aproveita essa comunicação, essas portas de rede, para estar recebendo informações. Então, por exemplo, agora eu sei que eu estou recebendo informação da minha linha 1, eu preciso fazer tal comando. Agora eu estou recebendo informação da linha 2, eu preciso agir de tal forma. Então, assim, você consegue muitas vezes até reduzir a quantidade de CLPs, a quantidade de cartões que você vai estar utilizando. Falando agora de uma CPU,
ou cabeça remota compacta, essa topologia possui um sistema de base eletrônica, que evita o problema de mau contato no barramento, ficando uma instalação muito mais robusta. A questão da interface a acopladores de rede pode ser tanto utilizada em CPUs standard quanto CPUs Full Safety. A gente está vendo algumas aplicações, a gente vai tocar ponto a ponto desses itens dessa animação para detalhar mais exatamente o que a gente está falando, o que a gente está demonstrando para vocês. Mas a gente vai estar, por exemplo, agora aqui vendo a questão das bases, Basic, avançada, Real-Free, a questão da temperatura de operação até 40 graus Celsius, questão de vibração até 5 graus, ela pode estar vibrando, então imagina uma máquina que tem a questão de vibração, ela pode estar trabalhando. Então, o que a gente tem nessa interface aqui, nessa ET200SP? Ela pode ser tanto a interface de comunicação, que a gente vai ver quais modelos que a gente tem, quanto a CPUs. A gente tem os módulos de I/Os, que são esses cartões aqui, que são tanto de entradas e saídas digitais e analógicas, quanto módulos de comunicação, módulos de segurança. A nossa base de comunicação, a gente vai entender um pouquinho o que é cada base, e vocês vão verificar que tem bases de cor diferente. E para terminar do CLP aqui, ou a remota, a tampa de final de equipamento. Mas alguns pontos que a gente precisa ter atenção na hora de seleção do produto, que seria a nossa cabeça de rede, é o seguinte: a CPU básica, a gente não pode expandir mais que 12 módulos, e ela não tem a possibilidade de conexão de segurança. A conexão standard, até 32 módulos, com a possibilidade de troca quente. Um módulo por vez. Não existe a possibilidade de 2 módulos ser trocados simultaneamente. A base High Filter tem a possibilidade de conexão de até 64 módulos e trocas quentes múltiplas. Então, o que acontece? Queimou algum cartão de segurança de meu CLP, algum módulo do meu CLP. Eu consigo, com a máquina rodando, fazer trocas múltiplas dos módulos. A High Speed. Então, a gente tem a mesma situação de trocas quentes dos módulos. Ela é uma cabeça de remota mais rápida. Então, o que acontece? São aplicações onde normalmente são utilizados servomotores, mas no máximo 30 módulos, para garantir essa questão de performance dessa cabeça de rede. E também a gente tem as CPUs, como a gente comentou, a 1510 e a 1512, no total até de 64 módulos. O que acontece com 64 módulos? Até o pessoal normalmente pergunta para a gente, mas como é que eu vou colocar 64 módulos dentro de um painel? É bem comum a gente ver a questão do painel estar montado, as remotas estão montadas de forma horizontal. Até isso dá uma redução muito grande no painel, dá uma economia de valor muito interessante. Já peguei várias aplicações em campo onde a remota ficava montada na horizontal. E também temos a possibilidade de estar utilizando acopladores de rede em Profibus. Legal, como a gente falou de remotas para vocês, das cabeças de rede, quais são as distâncias máximas que a gente consegue atingir conforme essas remotas, né? A gente tem algumas soluções. Cabo de cobre, com terminais RJ45, preferencialmente terminais metálicos que garantem uma conexão. A gente vai ver um pouquinho sobre essa solução. Cabos de fibra ótica, ou até mesmo cabo misto, fibra ótica e RJ45. Então, como a gente pode ver aqui na apresentação, uma conexão em fibra ótica, a gente consegue até 2 km de um cabo. Então, imagina que eu tenho um painel muito deslocado na minha fábrica, mas eu preciso conectar o meu CLP principal da minha planta com aquela remota, para não precisar botar outro CLP, não investir em tecnologia desnecessária. Então, eu consigo estar utilizando essa remota numa distância de 2 km. Lembrando que as remotas Basic e Standard não aceitam esses acopladores de até 2 km de fibra ótica, tá, pessoal? Já tem que partir para as outras HS. Como a gente comentou, a gente tem uma solução bem compacta de remotas, né? Então, a gente pode estar exemplificando para vocês o seguinte. Nesse campo aqui, vocês podem verificar que a nossa remota tem 150 milímetros de altura, 80 milímetros na parte de frontal dela, né? E aqui assim, dos módulos, 40 milímetros.
ela se torna muito compacta na parte de painéis. Como é que a gente organiza a questão dos módulos? É uma pergunta muito recorrente, como você quiser. Tá? Fica a seu critério, muitas vezes, da indústria. Aqui a gente está separando por grupos de carga. Então, nessa aplicação, a gente tem o setor 1 da linha, o setor 2 da linha, o setor 3 da linha. Então, fica a seu critério. A gente vai entrar nesse detalhe logo em breve. E aqui a gente consegue visualizar a largura dos módulos. Então, pode verificar que é um módulo de apenas 15 milímetros, isso que reduz muito o espaço do painel. Assim como no S7200, a gente comentou sobre quais as vantagens que o pessoal de manutenção tem utilizando o S7200. A gente também tem as vantagens utilizando a CPU ou as cabeças de remota ET200SP. O que acontece, então, o pessoal de manutenção? Até na animação ali, a gente apresentou um pouquinho dessa solução, logo no início desse tema. Com apenas uma chave de fenda, a gente consegue fazer a remoção do bus adapter, a remoção dos cabos de conexão que estão alimentando essas CPUs, ou os cabos que estão vindo de sensores, válvulas, enfim, por ser um terminal mola. Então, uma forma muito fácil de fazer a questão de manutenção. Outro recurso também que é muito interessante para o pessoal de manutenção é a questão do diagnóstico confiável. Como a gente tem essa ferramenta totalmente integrada com o TIA Portal, a gente lançar essa informação para o MHM, lançar essa informação para o supervisório, muito simples e muito fácil. Pensando, então, ainda em manutenção, como é que o pessoal de manutenção, muitas vezes que não é um engenheiro que projetou a solução, que nem é um cara que muitas vezes domina a solução da Siemens, pode trabalhar com esse tipo de hardware. É fácil de identificar. Cada módulo que vocês estão enxergando aqui, ele tem um quadradinho de cor diferente. Isso facilita na hora de identificação. Por exemplo, o quadrado branco, ele serve para módulos digitais, de 8 ou 16 pontos de entrada digitais. Quadrados de cor cinza são módulos de saída digital. Azul, claro, são módulos analógicos de entrada. E assim como o azul escuro, são módulos de saída analógico. Então, facilita muito. E a questão, Marcos, de cartões de segurança. O cartão de segurança é um módulo já diferente. Você vai visualizar ele pela cor, é um módulo amarelo. Em seguida, a gente vai demonstrar isso aqui na aplicação. Vantagens pessoal de manutenção. Questão de troca quente. A gente comentou que dependendo da cabeça de remota que a gente está trabalhando, a gente pode fazer questão de troca quente do módulo. Então, você trabalhando com remotas ST, high speed, a gente consegue estar fazendo as trocas quentes desses módulos de entradas e saídas, tanto digital quanto analógico, até mesmo de segurança, caso você consiga fazer, né? A segurança é um pouco mais criterioso, muitas vezes. Uma solução legal, que a gente gosta de frisar, isso eu toquei logo no início, utilizando o cabo verde da Siemens, os conectores metálicos, você garante uma confiabilidade eletromagnética que aumenta o sinal, aumenta a qualidade do sinal. Então, sempre que você pensar em fazer uma solução de rede industrial, dá uma ligada para a gente troca uma ideia e a gente começa a conversar sobre como ter uma qualidade de sinal. É muito comum a gente em indústrias e pegar a minha máquina, às vezes se desconecta da rede, eu tenho perda de dados de transmissão. E isso acontece muitas vezes porque, às vezes, a pessoa está usando o conector, o cabo certo, o cabo verde da Siemens, mas aí vai na eletrônica do Zezinho e compra um conector de área comercial, plástico. Aí chega lá, vai verificar o cabo já tem toda a questão da interferência eletromagnética que compromete todo o sistema. Conversa com a gente tem bastante case desse tipo de solução. Outra vantagem também que a gente tem nesse tipo de solução é a questão do Prof Energy. O que é o Prof Energy? Muitas vezes as pessoas me perguntam. A gente tem a solução do Prof Energy que acontece, ele desliga consumidores de energia. Então imagina que você tem um inversor de frequência, você tem uma saída software start, ou até mesmo uma partida inteligente que a gente vai conversar daqui a pouco, e essa partida está com um processo parado, o motor não está rodando. O que ele faz? Ele tira a energia desses produtos, assim, reduzindo a geração, o consumo de energia. Outra coisa legal também de comentar é a questão da aplicação. Até menos 40 graus Celsius, tá, pessoal? A gente consegue estar trabalhando com essas remotas. Os módulos de cartão, conforme a gente conversou, então eles têm nas versões básico,
Standard, High Frequency e High Speed. O que diferencia um módulo do outro? Questão de pontos, isso é interessante de vocês saberem, questão de cada tipo de diagnóstico. Então, imagina que eu preciso de diagnóstico, exatamente saber que tipo de sensor que está dando falha, ou que tipo de módulo que está dando algum tipo de interferência. Eu tenho módulos de diagnóstico de ponto a ponto. Também eu tenho módulo de diagnóstico de módulo total. Então, eu sei que está dando falha naquele módulo, mas eu não sei exatamente que tipo de falha que é. É um sensor que está dando interferência, é uma válvula que está fazendo um certo ruído, está dando interferência naquele módulo. Dependendo do módulo que você estiver utilizando, você consegue um diagnóstico um pouco melhor. A partir das cabeças de rede ST, já é possível colocar módulos de segurança. Então, esses módulos aqui que eu comentei para vocês, que vocês estariam verificando, são os módulos amarelinhos, são os módulos de segurança. Tá? Uma pergunta que sempre surge, é possível mesclar módulos de segurança com módulo standard? Sim, é possível fazer isso, tá? E como eu comentei, não tem um padrão de sequência de módulos. Nesse caso aqui, eu estou com módulos. Presta atenção por enquanto só nessa parte aqui, tá? A gente vai comentar sobre a parte de baixo daqui a pouco, vai ser interessante vocês visualizarem essa imagem, mas foquem agora nessa parte de cima aqui da apresentação. Estão vendo aqui que a gente tem os módulos brancos, módulos de entrada digitais da minha remota. Módulos de segurança, módulos de saída digital, módulo de entrada de segurança, módulo analógico, módulo de saída de segurança. Então, aqui, conforme a minha máquina, daqui a pouco layout, topologia, comprimento, organização que eu tenho no meu projeto elétrico, de que forma vocês preferirem montar, vocês vão conseguir estar organizando. Como é que são esses módulos? De entrada digital, de entrada analógica, saída e entrada digital, enfim. Os módulos digitais podem ser 24, 120, 300 e 220 volts, de 4 a 16 pontos, assim como os analógicos, variando ali conforme a apresentação. Os módulos analógicos, então, corrente, tensão, RTC, TC, energia, que é um módulo de tecnologia, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Os módulos de saída analógica, corrente, tensão. Tá? E os módulos de segurança, 8 entradas à prova de falha, 4 ou 8 saídas à prova de falha e 4 entradas analógicas, que existem algumas aplicações que precisam de entrada analógica para monitoramento à prova de falha. E esses módulos tecnológicos, que comentei agora há pouco, que tem até o módulo de energia, que foi tocado no slide anterior. Quais são os diferenciais que a gente tem para o mercado, então? A gente tem esses módulos tecnológicos. O que eles são? Módulo de contagem e pesagem, medição, posicionamento, CAMI, controle de carregamento de veículo elétrico, é uma coisa que vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia, sistemas de servoacionamento, módulos de energia. O que esse módulo de energia, que eu já toquei 3 vezes, faz? Análise harmônica, soma de corrente, distorção harmônica e simetria de amplitude. Se a sua fábrica tem algum problema desse tipo de solução, esqueça a parte de gerenciamento de energia através de multimedidores, enfim, outras tecnologias, se você já tem uma ET200SP. É só colocar o módulo de energia. Dentro do TIA Portal já existe esse recurso com aplicações prontas que você consegue toda a questão de diagnóstico e gerenciamento. Conversa com a gente para fazer esse tipo de solução. Módulos de comunicação. Então, assim como no S7200, a ET200SP tem vários protocolos de rede. Cabos de leitores de sensores especiais, por exemplo, até encoder. Protocolos de comunicação 232, 422, 485, Modbus RTU, Frame Port, aplicações para área portuária, ASI Safe, tinha até 62 pontos de controle, mestre ainda. IO-Link, Profibus DP, mestre escravo, CAN, RedCAN, CANopen, com terminais de até 128 pontos de recebimento e transmissão. Uma aplicação muito que a gente está utilizando muito agora nos nossos projetos, que é a rede DALI. Não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de protocolo. É uma rede normalmente utilizada para iluminação. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, nosso fabricante Philips, que tem esse protocolo de comunicação já nas luminárias high bay dele. Imagina que eu tenho uma planta e quero fazer um controle
de luminosidade dessa minha planta. De dia eu preciso diminuir um pouco a emissão de lúmenes dessas minhas luminárias, e de noite eu preciso que essas luminárias mantenham a luminosidade total. Então eu consigo gerenciar todo esse controle através da minha CPU. E também temos recurso de comunicação para controladores da família S5, são os CLPs mais antigos da Siemens. Vocês viram que a gente, no início, agora há pouco, a gente comentou sobre os módulos, né, as diferenças das bases aqui, que eu pedi para vocês prestarem atenção. As bases brancas, as bases cinzas. Então, o que são essas bases, né? A gente tem 9 modelos de base de alimentação desses módulos. Nessa parte aqui, vocês podem verificar. Então, tem da base A0, A1, B0, B1, enfim, vários modelos. Cada tipo de cartão que eu estiver utilizando, eu preciso estar acertando no módulo da base. Como é que eu sei quando selecionar e como fazer a seleção dessas bases corretas? A gente tem uma ferramenta, essa ferramenta se chama TIA Selection Tools, ela é uma ferramenta totalmente gratuita. Se você tiver interesse, a gente pode te passar o link para download ao site da Siemens mesmo. Você faz um cadastro bem básico, consegue estar fazendo download dessa ferramenta. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre a diferença de cada base, então. A base branca e a base cinza, praticamente. A base branca, ela recebe alimentação externa. Então, por exemplo, aqui, eu tenho vários cartões de entradas digitais e vários cartões de saídas digitais. Esse é um exemplo básico de aplicações, tá? Nessa base branca, eu estou recebendo alimentação da minha fonte, de fonte externa. Então, eu alimento aqui, nessa base, meus 24 volts, por exemplo, e todas essas bases cinzas escuras aqui, elas são alimentadas pela base da lateral esquerda da CPU, dessa remota. A mesma coisa, a parte de saídas. Então, eu tenho a base branca, que é a alimentação 24 volts, e todas as bases laterais à direita são alimentadas pela base branca mais próxima à esquerda. Se ficou alguma dúvida, pessoal, nessa parte de CPUs e remotas, entre em contato com a gente já está recebendo algumas perguntas que a gente está deixando mais para o final para responder, mas vai mandando mensagem, na próxima tela já vai ter o contato do WhatsApp novamente, manda mensagem para a gente poder estar batendo um papo no final. Vai ser bem legal. Falando um pouquinho agora na parte de IHMs. Tá? Então, o que a gente tem de solução de interfaces homem-máquinas? A nossa IHM tem uma resolução de 64.000 cores, é uma alta resolução, no formato widescreen, então cabe mais informação nessas nossas IHMs. Ela tem o tamanho de 4, 7, 9, 12 polegadas. Esse é um modelo, a gente tem mais 2 modelos que a gente acabar, pelo tempo a gente não vai comentar, mas se você tiver alguma aplicação, precisa de uma solução com maior de 12 polegadas, ou outro tipo de solução de IHMs, entre em contato que a gente pode estar passando para você e conversando sobre a aplicação. Ela já vem com o protocolo Profinet e Ethernet IP ou Profibus DP. E como é fácil trabalhar com essa IHM nossa? Por ter uma ferramenta totalmente integrada, que é o nosso TIA Portal, a gente acaba reduzindo o tempo de engenharia. A gente não precisa abrir 2 softwares, 3 softwares para fazer a comunicação da minha programação do CLP com a programação de IHM, fazer troca de dados numa única ferramenta. Daqui a pouco, se você nem é projetista, não segura e solta, você consegue estar fazendo até a interligação desses canais aí de comunicação. Outra vantagem que tem, ela já vem com telas prontas. Então, por exemplo, quero fazer uma tela de registro de alarme. Já tenho habilitado nela uma tela preparada para isso. Você só coloca o seu layout. Quero fazer um registro de receitas, gerenciamento de receitas. Gráficos de tendência, que é muito interessante, em termos de análise de máquinas. Daqui a pouco verificar qual operador tem melhor desempenho em determinada máquina. Até mesmo troca de idioma. Se daqui a pouco tiver algum fabricante de máquina que exporta a máquina para outros países, é uma solução muito interessante a necessidade de troca de idioma. Então, se eu fabrico máquinas para a França, eu posso deixar habilitado o francês. Se eu fabrico máquinas para o Chile, espanhol, e assim sucessivamente. E os Estados Unidos, inglês. Você consegue deixar já pronto toda a solução. Uma solução perfeita para aplicações de acionamento de motores, a gente tem o Sinamics V20. Então, a gente falou um pouco de interfaces homem-máquina, falamos de CLP, vamos começar a falar agora de acionamentos de motores.
É um CLP fácil de instalar, fácil de usar, para soluções de excelente custo, com excelente custo-benefício. Com diferentes opções de montagem, a gente pode estar utilizando a montagem de painel ou a montagem em flange. Isso facilita muito a questão de organização desses inversores de frequência. Ainda falando de montagem, esses inversores podem ser montados lado a lado, economizando espaço do painel. Com uma instalação muito fácil, a gente tem a alimentação na parte superior, a energização do inversor na parte superior, e a saída de alimentação do motor pela parte inferior. E toda a parte de comando na parte frontal dele. Então, isso facilita muito o comando e a energização desse inversor de frequência. Mas se você tiver alguma aplicação que necessita de comando via porta do painel, a gente também tem opcional para estar utilizando o MHM na porta do painel. A gente hoje já está na versão mais nova, que é com terminais RJ45. Como no CLP que a gente apresentou, a gente tem as vantagens para o pessoal de manutenção, nos nossos inversores, além dele ser fácil de parametrizar, a gente tem essa vantagem que a gente está exemplificando agora, que é a questão de clonagem de um CLP. Então, imagina que eu tenho um CLP rodando na minha máquina. E eu fiz o backup, claro, eu sou uma pessoa muito prevenida, e eu fiz o backup desse inversor de frequência. E eu tenho algum modelo, ou mais de um modelo, no meu almoxerifado. E eu preciso pegar esse backup e transferir para os meus produtos que estão almoxerifados. Eu não preciso pegar um cabo de energia, alimentar meu inversor de frequência para fazer isso. Nesse exemplo aqui, a gente está fazendo uma demonstração tanto de cópia de parâmetros, quanto de transferência de parâmetros para outros inversores de frequência, de uma forma simples. Esse módulo frontal que a gente acaba plugando na animação aí, ele vem com baterias. Então, você acaba energizando o inversor de frequência com essas baterias e fazendo toda a clonagem dos parâmetros. Aplicações de macro e macros de aplicações facilitam o startup do inversor de frequência. Então, imagina que você tem uma aplicação de um ventilador, de um exaustor, e você precisa ganhar tempo na hora de startup desse inversor. Ele já vem com aplicações pré-definidas para você já ganhar tempo nesse tipo de solução. A gente tem o modo mantenha funcionando também, que garante que ele trabalhe mesmo em aplicações críticas de energia, como oscilações do fornecimento de energia, subtensão e sobrecorrente, com alto grau de robustez. Então, qualquer oscilação que eu tiver na minha energia, esse inversor vai seguir trabalhando de qualquer forma, a não ser que seja uma coisa muito crítica, uma oscilação, uma queda de energia, ele vai acabar parando. Mas em qualquer tipo de oscilação, a gente consegue estar trabalhando com esse inversor de frequência. Temperatura, o pessoal sempre pergunta para a gente, tá, mas a gente consegue montar ele lado a lado, em várias situações, é muito bonito, muito interessante, mas até que temperatura esse inversor de frequência trabalha? Ele consegue trabalhar até 60 graus Celsius. Outra vantagem que a gente tem é na questão de economia de energia. Se essa função for habilitada, a gente consegue estar reduzindo energia de consumo. Então, imagina que se por acaso você habilitou essa função, seu motor está rodando, ele vai, primeira coisa, ele vai se preocupar em reduzir o consumo de energia. Ah, mas o motor acabou parando, ficou 5 minutos desligado, o inversor acaba entrando em stand-by também. Então, reduz mais ainda o teu consumo de energia. Pensando um pouco agora na questão de energia, a gente tem a possibilidade de acoplamento do link DC. O que é o acoplamento link DC? Imagina que você tem dois motores que trabalham em conjunto ou muito próximos. E um desses motores, ele tem uma inércia muito grande. Por exemplo, aqui na animação, a gente tem até, por exemplo, dois exaustores ou dois ventiladores. O ventilador 1 segue trabalhando. O ventilador 2, você acabou desligando por algum motivo. Não é necessário colocar mais ar no teu processo ou retirar o ar desse exaustor. Ele aproveita a energia regenerada desse inversor de frequência através do link DC para alimentar outro inversor de frequência. E uma solução que é legal de exemplificar, que isso aí pode ser medido tanto em quilowatt-hora, CO2, quanto em reais. Você que define qual o padrão de medição que você quer.
Legal, a gente falou então dos inversores de frequências da V20 e também falamos de controladores aqui, nesse exemplo, o Simatic S7200. Esse nosso inversor, ele já vem com protocolo de comunicação RTU, Modbus RTU, que facilita a conexão com CLPs. Então, qualquer processo de automação de máquina, controle que eu precisa realizar, eu consigo já estar utilizando esse inversor, comunicando em protocolo Modbus RTU, sem a necessidade de placas adicionais. Isso é uma grande vantagem no mercado. Em 8 tamanhos diferentes, potência de 12 até 22 kW, monofásico ou trifásico. Então, potências aí até de 22 kW. Outra solução que a gente tem de inversores de frequência é o Sinamics G120C, que além de todas essas soluções que a gente já apresentou para vocês, ele vai ter a potência de 132 kW. É o inversor de frequência, um dos inversores, na verdade, de frequência mais compactos do mercado. E não perde desempenho, mesmo conectado que nem aqui, nessa imagem de lado a lado. Então, você pode montar ele lado a lado, ele não vai, precisa de um rangeover de potência, não precisa. Ele até 132 kW, ele vai atender. Já com protocolos de comunicação Profinet, Ethernet IP, Modbus e Profibus. São usados em aplicações de bombeamento, ventilação, compressão, movimentação de carga, processamento de matéria-prima. Então, uma solução versátil, simples de usar, compacto e muito fácil de instalar. Como a gente está exemplificando muito que esse inversor é compacto, eu trago um exemplo aqui para vocês, nessa situação. A gente pegou um inversor de frequência de 18,5 kW, ou 25 CV, e a gente está comparando ele aqui, então, nosso G120, com outro modelo, não vou citar o fabricante aqui, mas ele é muito conhecido aqui no sul do país. Então, a gente tem uma aplicação, então, desse inversor, 18,5 kW, onde a gente tem 80 milímetros na largura do inversor de frequência e 55 milímetros na altura, para você ver o quanto compacto que ele é. Então, mais a facilidade ainda de conectar inversor de lado de inversor colado, você consegue reduzir muitas vezes a questão de espaço de painel. Outra vantagem que a gente tem também desses inversores de frequência são questões de módulos de entradas e saídas. Então, a gente tem 6 entradas digitais, 2 entradas analógicas, 2 saídas analógicas e entradas analógicas também, uma e uma. Essas entradas e saídas são de simples escolha, múltipla escolha. Então, você vai dizer, eu quero que o meu D0 seja o meu liga do inversor, o meu habilita. Então, você que vai dizer como que você quer que seja a configuração desse inversor de frequência. Assim também como as entradas e saídas analógicas. Esses inversores podem trabalhar na função linear, V/F, quadrático, FCC, que é o controle de fluxo corrente, na função de controle vetorial por velocidade e sem controle de torque. Como a gente exemplificou em todos os outros produtos, né? Questão de manutenção. Qual é a vantagem desse produto para o pessoal de manutenção? Então, a gente tem uma EHM totalmente em português, que é a IALP2. Ela facilita toda a questão de manutenção, gerenciamento, até mesmo o comissionamento do produto. É uma EHM totalmente intuitiva e orientada a soluções. Então, vou dar um exemplo bem prático para vocês, que a gente até muitas vezes faz em cliente para demonstrar o produto. Isso aí é uma coisa legal, que vocês podem estar acionando a gente, caso que vocês queiram uma demonstração prática de como funciona esse produto, como a questão de diagnóstico. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo para vocês. Imagina que por algum motivo o teu inversor entrou em falha. Normalmente nos concorrentes, ou a gente encontra até em produtos nossos mesmo, o inversor entrou em falha por oscilação de tensão. Você vai identificar número da falha, F005 e uma descrição bem básica, normalmente até em inglês. Com essa IHM, essa interface ELP2, você vai ter a descrição da falha em português, o código da falha em português, uma breve descrição do que pode ser a falha. Essa falha pode ser uma sobretensão ou uma comunicação em Ethernet que não está dando certo. E abaixo dessa falha,
como é uma HM gráfica, é uma HM que tem muitas funções, você vai ter toda a parte de solução. Então, para corrigir essa falha, o que você faz? Roda um pouquinho para baixo a HM e você vai estar lá. Comunicação de cabo de rede, verifique o endereço de IP, verifique se o seu conector de rede está conectado. Então, ele já te dá algumas informações, muitas vezes, que são básicas, mas que numa hora de máquina parada você vai ter que ou baixar o manual da internet, ou muitas vezes sair testando com multímetro, ou fazendo testes sem necessidade, já que o inversor de frequência pode te trazer esse tipo de informação. Mas agora, quem sabe tem alguém se perguntando, a Siemens tem alguma solução que não seja inversor de frequência, software start, mas que tenha a questão de diagnóstico? A gente começa a falar agora das partidas híbridas, ET200SP Motor Starter. Essas partidas elas protegem seu sistema contra falhas de forma simples e confiável. E por que é uma partida híbrida? Porque ela utiliza relés e semicondutores para garantir uma economia de energia durante a partida e operação do processo. A manutenção desse sistema, por mais complexo que possa parecer, é de forma muito simples e rápida, devido à ferramenta que a gente tem do TIA Portal. Então, você consegue toda a questão de diagnóstico, upload de parâmetros, de uma forma integrada dentro do TIA Portal. Ela pode ser aplicada em motores monofásico e trifásico, oferecendo uma alta confiança com proteções de sobrecarga e curto-circuito. Então, não preciso colocar disjuntor motor, relé de relé, para estar controlando a sobrecarga do dispositivo. De forma simples e fácil, você já tem todo o gerenciamento no único produto. Além desse recurso, pode ser utilizado para gerenciamento de energia, através do CDP. Já existem módulos prontos dentro do TIA Portal que ajudam o gerenciamento de energia, utilizando as partidas Motor Start da família ET200SP. Quais são os modelos e potências que a gente tem? Então, ele vai de 0,37 kW, ou 0,5 CV, a 5,5 kW, ou 7,5 CV. Então, ele atende uma boa gama de motores. Por que não ter motores maiores nesse tipo de solução? Só é uma partida que vai acoplada junto com o CDP. Então, se começar a botar muita potência, a carga eletromagnética que pode ser transferida dessas potências muito grandes, com partidas maiores de inversor de frequência, pode dar algum ruído no CDP e ferrar com a aplicação. Então, até 5.5 a gente consegue garantir, e vai ser isso aí que a gente consegue ir trabalhando. Uma vantagem que a gente tem de estar utilizando esse tipo de solução para ET200SP, primeiramente, redução no espaço do painel, ou você não vai precisar estar usando disjuntor motor, proteção, acionamento. A questão de documentação, então, como você usa menos produtos, você consegue gastar menos tempo desenvolvendo o projeto elétrico, energização de dispositivos, você ganha muito tempo nesse tipo de solução. E a redução de custos. Como a gente tem baixas variáveis, ou baixos modelos de módulos, a gente consegue reduzir o custo. E quando a gente fala em custo, a gente fala em vida útil do produto e manutenção. Então, como a gente tem várias possibilidades de troca, vários dispositivos, muito menos dispositivos em campo instalado, o custo de manutenção se torna muito menor. Além disso, essas partidas não necessitam de cabimento de comando. Como elas já estão acopladas no CDP da família ET200SP ou numa cabeça remota, toda a parte de comunicação, acionamentos, vai via barramento de comando, sem necessidade de você estar passando mais cabo no seu painel. Com elas incorporadas no sistema, então, o que acontece? Muitas vezes o pessoal me pergunta, Marcos, mas eu tenho um protocolo de comunicação aqui, Modbus RTU, eu tenho um protocolo de comunicação Canopy na minha fábrica, só que eu gostaria de estar utilizando um sistema de partida compacta nesse tipo de aplicação. Como é que eu posso fazer? A gente apresentou para vocês as remotas ET200SP. Então, você pode estar incorporando uma cabeça remota ET200SP, mais um cartão de comunicação de qualquer linha que a gente apresentou, Canopy, Modbus RTU, 485, enfim, para estar fazendo a comunicação com essa remota e estar utilizando essas partidas Motor Starter para acionamento de motores e de partidas elétricas, tá? De forma muito simples. E tudo isso integrado normalmente na ferramenta do TIA Portal. Também existe, então, que nem aqui a gente está exemplificando no slide, a partida
motor start na função Fuel Safety, já habilitada para a questão SIL 3, para quem não PLE, e para quem não entende a categoria de SIL 3, PLE, tem a categoria 4. Outras vantagens que a gente tem agregado nesse tipo de solução é que a gente tem o protocolo Prof Safety. O que acontece, então, por exemplo, eu preciso de um cabo que venha do meu relé de segurança para desligar essas remotas, essas partidas de forma segura? Não é necessário. Através do protocolo Prof Safety, conectado na remota, você já consegue estar fazendo desligamento por segurança com esse tipo de solução. Ou até mesmo utilizando os relés da família Sirius 3SK, 3SK3, por exemplo. Então, uma montagem, como a parte de manutenção dessas partidas compactas, né? A gente tem a possibilidade de estar utilizando essa chave, para é uma chave rotativa que permite a remoção simples e fácil desse dispositivo. Então, a gente remove esse cartão aqui, que é toda a parte de comando eletrônica, toda a parte de energia fica conectado, então você remove ele, pluga um dispositivo novo e está pronto para sair rodando. Não precisa reprogramar, não precisa reparametrizar nada. O dispositivo está pronto. A parte de energização do barramento, assim como nas módulos de comunicação, de entradas e saídas, você pode estar aproveitando o módulo lateral de energização. Tudo depende da potência do seu motor, levando em conta, tá? Existe também a possibilidade de estar utilizando alguns cartões adicionais. Por exemplo, eu preciso fazer um controle de entradas e saídas digitais parametrizáveis, ou um controle local para essa partida. Também a gente tem um módulo adicional com 3 entradas parametrizáveis para funções locais, ou mais uma entrada funções locais, ou mais uma entrada de funções locais também, de safety. Partidas compactas. Então, para exemplificar para vocês, eu não tenho aplicação de inversor de frequência, SLP, mas eu preciso reduzir um pouco o meu espaço de painel, um desafio muito grande hoje na indústria também. São retrofits de máquina com redução de espaço de painel. A gente tem aplicações standard e aplicações safety. Vamos falar um pouquinho, então, de cada aplicação. Aplicações standard. Eu tenho, por exemplo, aqui 2 contactores, mais um relé de sobrecarga. Aplicações safety. Eu tenho 2 contactores, um relé de sobrecarga, mais um relé de proteção para atender a categoria de segurança. O que acontece aqui, então, com esse tipo de partida? Eu consigo estar reduzindo o espaço de painel. Então, eles são dispositivos que atendem categoria de segurança SIL 3, PLE, categoria 4, são partidas direta e partidas reversoras, extremamente compactas, 22,5 milímetros, muito simples de instalar. Tá? Para quem tem área classificada, se tiver algum cliente que tem área classificada, ele tem a questão de certificação ATEX, que seria a prova de explosão. Algumas aplicações que normalmente a gente até utiliza a questão de base de fusível para esse tipo de produto. Também temos esse opcional. Eles podem ser montados lado a lado, como vocês estão verificando aqui, e também com relé de segurança para conectar, por exemplo, com uma chave de monitoramento de porta. Alguns exemplos de aplicação desse produto: bombas, ventiladores, equipamentos de içamento de carga, máquinas e ferramentas, máquinas de produção, transportadores de produto. Como são um produto muito compacto, muitas vezes o pessoal até fica perguntando, mas como é que tem tanta informação, tanto diagnóstico? Elas têm a mesma função, o mesmo princípio eletrônico das partidas que a gente apresentou, ET200SP, as partidas motor start. Então, ela se torna muito compacta por isso, elas são acionadas por dispositivos eletrônicos. Os módulos de LED ajudam na identificação de falhas. Botão giratório para ajuste da corrente do motor. A parte de energização do produto. Nas tampas, a gente tem o design, parte eletrônica do produto. Então, eu preciso saber como é que liga. Preciso pegar o manual do produto, tá lendo. Não. Já direto no produto, na tampa do produto, você vê a questão de energização do produto. Ele vem na versão parafuso e também vem na versão mola. Muitas pessoas até perguntam para a gente, Marcos, mas a questão da versão mola, o cabo pode soltar, se a máquina vibrar, mau contato. Pelo contrário, tá, pessoal? Uma cultura que a gente tem até antiga das nossas aplicações.
Conforme a máquina vibra, muitas vezes, o sistema mola, ele pressiona cada vez mais o cabo. Então, em vez de soltar o cabo, quanto mais vibração tiver a máquina ou tiver de transporte, mais o cabo vai ficar pressionado. Isso, muitas vezes, o pessoal de manutenção que acaba fazendo manutenções periódicas em painel, que faz reaperto, começando a usar esse tipo de solução, vai ganhar muito tempo na questão de manutenção, tá? Periódicas. Então, a gente sabe que hoje em dia a gente tem uma dinâmica e um desafio muito grande nas indústrias. E a gente trouxe esse webinar para tocar nesse ponto, né? Quais são os desafios que a gente encontra? Primeiramente, nosso parque fabril é um parque fabril que está muito obsoleto, defasado em relação ao parque fabril dos Estados Unidos, Alemanha, enfim, do mundo. E para acompanhar esse mercado, a gente precisa cada vez mais se aperfeiçoar. Nossa indústria precisa melhorar. Como é que a gente consegue melhorar, sendo que muitas vezes a gente precisa adequar normas de segurança muitas vezes muito rígidas. A gente sabe que existem normas aqui no nosso país que não teriam tanta necessidade, as normas fora do país são muito mais flexíveis, mas a gente tem que se adequar a essas normas, porque é legislação. E também a gente tem a questão de espaço de painel. A gente apresentou para vocês algumas soluções hoje que ajudam nessa questão de redução do espaço de painel, adequação de máquina, diagnóstico e desempenho, preparação, uma etapa para você preparar sua indústria para soluções de indústria 4.0, internet das coisas, conectividade. Entre em contato com a gente, pessoal. A gente vai apresentar para vocês um pouco da ferramenta também que a gente tem para ter toda essa questão de diagnóstico, mas entre em contato com a gente para a gente poder bater um papo depois. Nosso Tia Portal, nossa ferramenta, nosso diferencial do mercado, muitas vezes. O que a gente tem no nosso Tia Portal? Então, para vocês conhecerem um pouquinho e ter uma noção do que é o Tia Portal. Tia Portal é uma ferramenta da Siemens. Por que Tia Portal? Não é minha tia, não é tia de ninguém, tá? Tia Portal é Total Integrated Automation. É uma sigla em inglês. É uma ferramenta que nasceu em 2010, na versão 10.5, apenas para CPU S7200. 2012, a versão 12, já incorporou a versão S7500. Lembrando que hoje a gente já está na versão 16 do produto, foi lançado em abril. O que a gente tem nesse software, né? A gente tem várias ferramentas dentro desse software. Então, como a gente falou, é um Total Integrated Automation. Então, por exemplo, a gente tem o ICC, para trabalhar com IHMs, IPCs, sistemas escadas e supervisórios, desculpa. O Scout, para trabalhar na parte de Multiple Controls, sem necessidade de mais uma ferramenta. Isso é uma coisa muito legal, um diferencial de mercado. A parte do Start Drives, para parametrização de inversores de frequência e servomotores, inversores da frequência, por exemplo, da família G120, G120C, G120X, a família de servoacionamentos S120, S210, também a parte de Sirius, a parte de Simocode, a gente tem os relés inteligentes, que a gente acabou não apresentando, para não estender muito a apresentação, a gente tem relé inteligente também, que é programável através desse software fantástico, que é utilizado normalmente a partir de motores de baixa potência, baixas aplicações. Questão de rede, o pessoal sempre me pergunta, mas eu preciso de uma outra ferramenta para fazer a questão de configuração de protocolos de rede da Siemens? Não, não precisa. Você já tem toda a questão de protocolo de rede Profinet habilitada e pronta para você desenvolver e conectar os dispositivos no software. Questão de segurança cibernética, tá? Então, como a gente tem nosso suíte também para configuração nessa mesma ferramenta, toda a questão de segurança cibernética a gente consegue estar fazendo e monitorando através dessa ferramenta. Falando ainda em segurança de máquinas, a gente falou em várias vezes dispositivos Field Safety, então a gente vai ter CLPs, inversores, partidas starter motor, então todas elas são configuradas nessa mesma ferramenta. A gente falou várias vezes a questão de manutenção. O pessoal de manutenção precisa muitas vezes ter informação em campo, informação no MHM, informação numa TV daqui a pouco do que está acontecendo em cada linha, em cada máquina. Através dessa ferramenta, a gente consegue ter diagnóstico de cada máquina, ponto a ponto. Isso é muito legal. Então, daqui a pouco eu tenho um sensor de comunicação em IO-Link, que me dá até a temperatura do sensor. E é um sensor crítico no processo e uma aplicação muito fora do comum. O sensor vai até 20 graus, de 20 graus até 200 graus daqui a pouco. Eu preciso monitorar a temperatura que está esse sensor. Consigo fazer esse tipo de diagnóstico nessa ferramenta. Outra vantagem que a gente tem, então, que a gente já comentou,
como é uma ferramenta totalmente integrada, a gente reduz a questão de tempo de desenvolvimento de qualquer software. Outra vantagem, pessoal que gosta que trabalha com engenharia, de programação, comunicação com MATLAB. Então, imagina que você tem uma fórmula, um processo muito complexo, que você não consegue nenhuma ferramenta de cálculo para fazer isso aí. Com o MATLAB, você desenvolve todo o processo de cálculo no MATLAB e incorpora no Tia Portal. Marcos, mas eu tenho um processo um pouco complexo, é uma fábrica muito grande, eu não estou com dinheiro para gastar agora, a crise me pegou, só que a gente sabe que o momento a gente precisa investir. Como é que eu vou desenvolver uma aplicação, ter uma noção de como é que está meu parque fabril, como é que eu posso estar no futuro? A gente tem uma ferramenta que se chama PLC Sim. Questione para a gente se você tiver dúvida. É uma ferramenta que virtualiza uma planta, virtualiza um CLP, virtualiza um HM, e você, de forma virtual, sem gastar praticamente um centavo em parafuso, por exemplo, de uma máquina, você entende como é que é o melhor layout da tua planta, como é que pode ser o processamento da sua máquina. Então, só utilizando a ferramenta do Tia Portal e a ferramenta do PLC Sim. Então, pessoal, aumenta a produtividade da sua planta, aumenta a produtividade da sua empresa com as ferramentas da Siemens. A gente tem uma equipe muito grande aqui dentro da Remaster para dar suporte para você. Nosso time de vendas interna, tanto externa, está preparado e conhece um pouco dessa tecnologia. Claro, quando a gente entra um pouco de aplicação, eles já passam para o departamento de engenharia, mas entre em contato com a gente para a gente poder estar conversando e tirando algumas dúvidas dos projetos de vocês. Por enquanto, obrigado. Aqui está o meu contato, o contato do Joelinton. A gente tem algumas perguntas que já foram lançadas. Fiquem à vontade para lançar as perguntas tanto no Zoom quanto nos WhatsApp nossos também, para a gente poder estar batendo um papo agora. E vamos trocar uma ideia agora, pessoal. Acho que é bem interessante isso. Boa noite, pessoal. A gente tem algumas perguntas aqui que já foram lançadas durante a apresentação. Nós vamos tentar responder todas, né, agora nesse bate-papo, mas se por acaso ficar alguma sem resposta, a gente vai estar entrando em contato com vocês ou via e-mail ou via WhatsApp para a gente estar conversando e respondendo essas perguntas. Nós temos a pergunta aqui, Monteiro, do Mariano Plex. Ele pergunta assim, se os I/Os que já vêm na CPU do S7200, eles possuem função safety, já podem ser usados na aplicação safety? Qual é o nome dele? É o Mariano Plex. Mariano, obrigado pela pergunta. Mariano, a gente tem, como a gente sempre explicou para vocês, 8 modelos de CPUs da família ET200S. Desculpa, da família S120, 1200. O que acontece nessas famílias? Tá? A gente tem 5 modelos que são standard e 3 modelos que são safety. Esse safety é standard e aplicações de segurança. Para aplicações de segurança, as portas de entradas, tanto digital quanto analógica, que vem incorporada no CLP, são portas digitais sem safety, são portas standard. Por que acontece isso? Tá? Você precisa estar colocando módulos adicionais de segurança para estar fazendo esse tipo de comunicação. E por que a Siemens não lançou um CLP que tem portas de comunicação em segurança incorporada? Porque cada máquina, cada processo é um processo diferente. Então, você tem uma aplicação que daqui a pouco apenas 8 canais de segurança de entrada já atendeu o seu processo. Mas daqui a pouco outra pessoa pode, aqui na apresentação também, pode ter uma aplicação que tenha a necessidade de ter 20 canais de entrada digitais, 2 analógicas. Então, essa mesma CPU que serve para você não vai servir para essa outra pessoa. Então, o que a Siemens fez? Lançou uma CPU com processo de controle standard de safety e deu a possibilidade de você estar colocando cartões adicionais de segurança nesses como módulos. Acho que está respondida a pergunta. Beleza, nós temos mais uma pergunta aqui do Andrei. Ele pergunta o seguinte: eu estou implementando um sistema de comunicação com fibra óptica em remotas. Ele pergunta se todos os modelos de cabeça de rede vão suportar essa conexão com fibra óptica. Andrei? Isso, Andrei. Andrei, obrigado pela pergunta. Andrei, seguinte, primeira coisa que a gente tem que ver nessa sua aplicação, a gente pode até bater um papo depois fora, mas vamos bater um papinho rápido agora. Primeira coisa, se você tem aplicações de segurança, tá? Segundo detalhe, qual é a distância que a gente tem desse tipo de solução? Tá? Se você tiver aplicações de segurança, você não vai poder utilizar, por exemplo, a remota Basic.
E também tem a questão da quantidade de pontos, de módulos que você vai precisar. Mas falando de pouquinho, então, para você. Primeira preocupação, segurança, esquece a remota basic. Distância, a partir de 300 metros, esquece as remotas basic e standard, tá bom? De forma rápida, explicando para você, mas a gente pode bater um papo depois e entrar bem em detalhe. Isso que é legal, pessoal. Cada pergunta que entrar com a gente aqui, a gente já tem o contato de vocês. A gente vai estar entrando em contato amanhã, ou enfim, quando vocês puderem conversar com a gente, para a gente entender bem certinho o projeto de cada um e ajudar até a especificar esses produtos. Se for o caso, a gente até faz uma conferência ou marca uma visita para ensinar vocês a estar utilizando a ferramenta do Tia Selection Tools, que é uma ferramenta de especificação de produto totalmente gratuita. Nós temos mais uma pergunta aqui do Josinei. Ele pergunta o seguinte: quantas bases cinzas eu consigo alimentar com a base branca? Acho que entra naquilo que você falou do Selection Tool, né? Isso, Josinei. Josinei. Dependendo da corrente que você vai ter, tá? A gente, dentro do Selection Tools, a gente consegue estar especificando. Como é que eu sei quantas bases eu vou ter? Pelos consumidores. Então, imagina que você tem válvulas de saída pneumática. E essas válvulas de saída aí consomem uma corrente muito alta. Então, você vai ter que ter uma base cinza, uma base clara, dependendo da corrente que for, da sua fonte de alimentação. Mas isso muito depende do teu processo. Mas, normalmente, é uma base cinza e bases claras, até limitar a corrente que você tem, ou do barramento, ou da tua fonte que você está alimentando esse processo. O Robson Campestrini, ele perguntou o seguinte: a troca pode ser realizada a quente? Ele só não especificou do qual dos modelos de CPU que ele está perguntando. Primeira coisa, questão de troca quente. A família de CLPs S7200 não tem essa possibilidade, tá? A gente vai ter que entrar na família de T200SP. Questão de troca quente depende da cabeça de remota, ou cabeça de remota, né? Porque a CPU vai permitir isso, mas a cabeça de remota que você está utilizando. Cabeça de remota básica não permite a troca quente. A estante vai permitir troca quente apenas de um módulo por vez, e as outras cabeças de remotas já permitem troca quente múltiplas. Então, a gente que você tem a carga máxima de uma remota, 64 módulos. Desses módulos aí, caiu um raio na tua fábrica, caiu um raio na linha, queimou metade das remotas. Você máquina seguiu rodando perfeitamente, maravilha, parabéns, mas você precisa trocar 30 módulos. Você consegue trocar os 30 módulos de forma aleatória, ali, de uma única vez, botar os módulos novos com a máquina rodando, tá? Mas tome cuidado na questão da base, tá? A gente pode conversar sobre isso aí. Temos mais uma pergunta aqui. O Pedro Itamar, ele está perguntando o seguinte: das IHMs que foram apresentadas, teria alguma opção com comunicação serial? Modbus RTU, por exemplo? Pedro, temos soluções que a gente pode estar conversando em Modbus RTU. A gente precisa entender qual vai ser a aplicação, tá, que você tem. Tem que entender bem certinho o que você quer fazer, tá, Pedro? Eu acho que Modbus RTU é um protocolo que daqui a pouco pode estar... A gente tem solução um pouco melhor, a gente pode conversar um pouquinho sobre esse processo. Ótimo. O Wagner Dias está perguntando o seguinte, a respeito do software de programação de HMs com as telas prontas. Qual seria esse software? Qual é o nome dele? É o Wagner. Wagner, o único software que a Siemens tem de programação de CLPs, inversores, atual, hoje que a gente trabalha, na verdade, é o Tia Portal. Tá? O Tia Portal ele já vem com a questão de CLPs e HMs habilitado nele, dependendo das ferramentas que você seleciona, as versões que você seleciona do Tia Portal. E ele já tem aquelas questões de receita, de diagnósticos, gráficos de tendências, tudo pronto. Mas se você precisar criar uma tela muito específica da tua máquina, isso é muito simples também. Isso a gente pode até bater um papo, a gente vai tentar trazer mais soluções durante o mês, daqui a pouco até o ano, conforme for essa questão de pandemia aí. Mas é de forma muito simples. Segura na programação do CLP, arrasta para a tela de HM e você consegue já criar umas tags, tá? Mas é muito fácil através da ferramenta do Tia Portal. Ótimo. Tem alguns clientes aqui pedindo o link do Selection Tool. A gente vai estar passando na sequência, tá? Para baixar gratuito no site da Siemens. Temos mais uma pergunta aqui do Osni. Ele pergunta se eu consigo incorporar algum outro módulo de comunicação
nos inversores V20 ou só o Modbus? Osni, no inversor V20, ele já vem com o módulo Modbus incorporado na ativa dele, tá? On-board. Então, não existe possibilidade de conectar outro tipo de protocolo. Não tem acessório para comunicação com outro protocolo. Beleza, tem mais uma pergunta aqui sobre inversores do José. Ele pergunta assim: os inversores V20 e G120 podem ser programados no Tia Portal? E se sim, eu preciso comprar alguma licença adicional? Meu nome dele, desculpa. É o José Cevelhos. José, a gente tem a possibilidade de estar programando os inversores da família G120 no Tia Portal. Até mesmo se você não tiver o Tia Portal, existe um software chamado Start Drive, que tem a mesma interface do Tia Portal, é o mesmo software praticamente, voltado apenas para inversores de frequência, que você consegue estar utilizando esses inversores da família G120. Temos a última pergunta aqui sobre os inversores, do Fernando. Ele pergunta o seguinte: a IHM e IOP que vocês mostraram já vem junto no inversor, com o conjunto do inversor? A EHM do V20? Não, ele perguntou do inversor que vocês mostraram, tá. Não sei qual o modelo. Qualquer um dos dois inversores que a gente mostrou, o inversor V20, tá? Ele é a EHM já vem incorporada nele. Caso você queira colocar uma EHM na porta do painel, é necessário comprar um acessório, tá? Porque ele não, na verdade, não teria necessidade de uma EHM para programação, para parametrização. Ele já vem on-board no próprio inversor de frequência. Do inversor G120, também, a EHM é opcional. Ele não necessariamente precisa de EHM para rodar. Então, você pode fazer toda a questão de parametrização através de cabo Profinet, ou até mesmo via porta USB, que tem no parte do inversor de frequência. Então, a EHM é um acessório, tá? Não é um item essencial de aplicação. Agora nós temos uma pergunta sobre o TIA. Eles estão perguntando o seguinte, é o Rafael Martinelli. As versões mais avançadas do TIA são compatíveis com as anteriores? Por exemplo, o TIA 14 consegue modificar um PLC configurado e programado no TIA 12? É o Rafael. Rafael, existe essa possibilidade, só que é o seguinte, Rafael, tem que fazer a migração do programa. Da versão, isso é um detalhe muito importante que você tem que tomar cuidado, tá, Rafael? Você tem a versão 14. Da versão 12, para migrar para a versão 14, você precisa passar pela versão 13 anteriormente. Tá? Da versão 14.1, você já consegue buscar a versão 12, até em versão inferior. Você consegue migrar direto. Mas tome cuidado que é uma migração. Tá? A gente tem um processo que é passo a passo, que a gente explica para o pessoal como que faz isso. Caso você queira fazer uma conferência com a gente, ou até a gente pode bater um papo um dia presencialmente para a gente mostrar como é que faz esse tipo de solução. Mas toma cuidado na questão de migração de versões anteriores, tá? Porque a gente teve muitos casos que o pessoal simplesmente tentava abrir um software de versão anterior e dava problema. Então, é uma migração, tá? Quando você buscar uma versão anterior, você migra para a versão que você está utilizando. Quando você fizer download de volta para a sua CPU, você não volta o software na versão 12, você já volta o software na versão 14. 14.1, por exemplo, ou se você tiver o Tia Portal na versão 16. Outra coisa legal também, Rafael, que você pode estar migrando o teu software da versão 14 ou até versões anteriores para a versão 16. Tá? Você não precisa comprar um software novo. A gente tem a opção de você acaba pagando uma diferença que você, como já tem a licença, você paga só uma diferença para migrar para a versão mais nova. E aí você fica com a ferramenta atualizada para sua planta. Nós temos mais uma pergunta aqui, eu acredito que vai ser a última por causa do nosso tempo. O Josinei, novamente, ele está perguntando aqui se nós fazemos os treinamentos do Tia Portal. Josinei, a gente acaba dando uma capacitação para o pessoal, uma introdução do Tia Portal, tá? Existe um canal da Siemens que se chama Citrain. A gente tem o Citrain dentro da Remaster, mas os treinamentos são pagos, tá, Josinei? A gente vai ter agora, no mês de setembro, uma turma aqui na Remaster. Não tem data muito certa ainda para dizer que vai ser dia 14, são 3 dias seguidos, não me recordo a data, mas a gente pode estar passando para você. Tá? Mas o que é legal? O Citrain é um canal diferenciado da Siemens, onde a Siemens vai te dar toda a qualificação e com certificado, inclusive internacional, para você estar desenvolvendo. Tá bom? Pessoal, a gente acabou passando um pouquinho do tempo, mas uma coisa legal que a gente está tendo uma campanha aqui na Remaster.
Quem comprar qualquer produto da Siemens a partir de 10 mil reais, então não precisa ser um produto de 10 mil reais. Até o final desse mês, você comprando uma somatória de até 10 mil reais, ou sua empresa, na verdade, né, você vai concorrer a uma vaga nesse treinamento. Então, é até legal essa pergunta dele, que a gente acabou tocando no assunto. Quer ganhar um treinamento da Siemens, S7200, que vai acontecer agora em setembro? Fala com o teu comprador da tua empresa ou manda alguma solicitação de cotação para a gente. A gente está bem competitivo também. Então, cota com a gente uma solução com Siemens aí. Juntou 10 mil reais, concorre a uma vaga Siemens. Outro detalhe. Ah, Marcos, mas concorrer, eu não queria concorrer, eu queria ganhar. Pessoal, quem quer ganhar uma vaga, quem comprar mais automação ou inversor de frequência conosco na Remaster, automaticamente já ganha uma vaga nesse treinamento também. Então, mande solicitação de orçamento para a gente, mande seu projeto, a gente vai ser muito competitivo e pode ter certeza. Contato o nosso time técnico, acho que nosso departamento comercial está preparado para atender você, é um time muito qualificado para estar desenvolvendo soluções com vocês. Muito obrigado, uma boa noite para todos. Só boa noite, pessoal. Só complementando, as perguntas que ficaram sem responder, a gente vai estar entrando em contato, tá? Para estar respondendo todas as perguntas. Boa noite, pessoal. Obrigado.